Olá a todos, bem-vindo à apresentação de hoje. Entraremos no assunto sobre regulando deepfakes no direito internacional, que é baseado no artigo de Dominika Kasnika Blaskowska, que foi colocado em 2025 no site do Journal of Cybersecurity. Está o link direto para o edital e para baixar ele estará na descrição do vídeo. Bom, o tema do artigo em si é a necessidade emergente de regular deepfakes no direito internacional e a guerra russo-ucraniana como exemplo. Bem, entraremos hoje nesse tema que está no cruzamento entre a tecnologia, guerra, direito internacional e liberdade visual, que é exatamente esse uso das deepfakes em conflitos armados e a urgente necessidade de regulamentá-los no âmbito do direito internacional. O artigo que vamos analisar foi publicado, como eu disse anteriormente, em 2025 e e foi pesquisado e escrito pela Dominica e a pesquisadora Georgia do Georgia Institute of Technology e da Universidade de Wrocław, na Polônia. E Nadia, do Instituto de Estratégia e Tecnologia da Universidade Carnegie Mellon. Bom, essas duas trataram e concluíram de um trabalho interdisciplinar que combina ciência da computação, direito internacional e relações internacionais e a política pública. Bom, antes de entrar no conteúdo do artigo, quero que vocês pensem em uma cena. É março de 2022, a Rússia acabou de invadir a Ucrânia em escala total. E de repente, em diversas plataformas de redes sociais, começa a circular um vídeo do presidente ucraniano, que na época era Volodymyr Zelensky, e neste vídeo ele aparece pedindo aos soldados e civis ucranianos que depusessem as armas e se rendessem às forças russas. Qual era o problema? Bom, o vídeo era completamente falso. Era uma deepfake, uma mídia sintética gerada por inteligência artificial para colocar a imagem e a voz de Zelensky dizendo algo que ele jamais disse. Bom, esse episódio ficou conhecido mundialmente, não foi apenas um experimento tecnológico, foi uma tentativa deliberada de manipular a percepção de milhares de pessoas em um momento de crise existencial para um país inteiro. Felizmente, o deepfake foi rapidamente desmascarado, em parte porque o próprio governo ucraniano já havia alertado a população sobre a possibilidade desse tipo de ataque, mas o episódio deixou uma pergunta muito importante. E se o deepfake fosse mais sofisticado? E se não tivesse sido detectado tão rápido? Qual que seria esse impacto, não é? Bem, é exatamente essa pergunta que os autores tentam responder ao longo deste artigo. E é essa pergunta que vai guiar toda a nossa apresentação de hoje. Bom, vou organizar nosso tempo da seguinte forma. Primeiro, vamos entender o que são as deepfakes, obviamente, como funciona e qual é o seu papel nas chamadas operações de informação. Depois vamos explorar em detalhes os casos documentados de deepfake na guerra russo-ucraniana e seus impactos. Em seguida, vamos analisar as tentativas existentes de regulamentação em nível nacional, regional e internacional. E por fim, vamos discutir as propostas dos autores para um novo marco regulatório baseado no conceito de liberdade. Ao longo da apresentação, eu vou trazer reflexões adicionais e contextualização para enriquecer a conversa e o estudo. Então, vamos começar. Bom, vamos começar pela base. O que é exatamente um deepfake? Bom, a palavra deepfake é uma combinação de deep learning,
que é a técnica de aprendizado da máquina, daquelas máquinas automáticas, baseadas em rede neurais profundas, que é exatamente a ideia da IA, com o fake, que significa falso em inglês. Em termos técnicos, deepfakes são mídias totalmente artificiais criadas por algoritmos de inteligência artificial que substituem de forma convincente a aparência de uma pessoa pela de outra, ou para criar conteúdos falsos que parecem completamente reais. Os autores do artigo identificaram três métodos principais pelos quais deepfakes são criados. O primeiro é chamado de troca de identidade, onde o rosto ou a voz de uma pessoa é substituída pelo de outra. O segundo é a adição de tributos, que modifica expressões faciais, penteados, outras características, enquanto vai preservar a identidade dessa pessoa, a identidade original. E o terceiro é a síntese facial, que gera imagem das pessoas reais ou pessoas que nem existem, usando inteligência artificial para retratar certas ações ou coisas que nunca aconteceram, como declarações. Bom, deepfake pode existir em vários formatos: vídeos, fotografias, textos e gravações de voz. Todos esses formatos têm em comum é a capacidade de enganar, de fazer as pessoas acreditarem que estão consumindo conteúdo que são de pessoas reais, humanos, quando na verdade estão diante de uma criação que é artificial, é sintética. Bom, agora, por que que isso é tão perigoso? Bom, porque os deepfakes, eles exploram algo muito fundamental na cognição humana, nosso pensamento. Nós somos seres que, em sua maior parte, são visuais. Então, estamos culturalmente condicionados a acreditar que no que vamos ver, no que vemos e ouvimos. Há uma razão pela qual a expressão ver para crer, existe em muitas culturas do mundo, que exatamente diz a nossa base. Quando algo parece visualmente autêntico, nosso cérebro vai tender a aceitar essa informação sem tentar processar com uma crítica, sem tentar realmente pensar muito ou reflexionar sobre aquilo. Bom, os deepfakes aproveitam exatamente esse atalho cognitivo. Eles são projetados para imitar com tanta perfeição a realidade que aquele processo crítico que temos para verificar se é alguma coisa falsa ou não, acaba sendo contornado. E o artigo cita pesquisas que mostram que mesmo que as pessoas são avisadas de que o conteúdo pode ser algo que foi manipulado, adulterado, elas ainda tendem a absorver aquela informação como se fosse real. Isso é chamado de efeito de influência contínua, que foi estudado por Lewandowski e seus colegas. A desinformação permanece na memória mesmo depois de tentativas de correção, pelas falas deles próprios. Isso é particularmente grave quando pensamos com deepfakes, porque as falsidades são incorporadas em formatos visuais e auditivos, que são mais difíceis de eliminar da memória do que textos escritos. Um estudo citado no artigo, de Hancock e Beilenson, mostra que os espectadores têm maior probabilidade de aceitar conteúdo de deepfake como autêntico mesmo quando avisados de sua possível manipulação. Agora, é importante entender o deepfake dentro de um contexto obviamente mais amplo, o das operações de informação. Operações de informações ou operações psicológicas são o uso estratégico de informações para influenciar as visões, atitudes e comportamento de adversários ou civis
com o objetivo de alcançar certas metas estratégicas ou até mesmo militares. Isso não é novo. Desde a antiguidade governamos e governos. Governos e exércitos usam informação como arma. Panfletos, jornais, rádio, televisão. Esses foram os instrumentos históricos das operações de informação. O que mudou radicalmente com a internet foi a escala, a velocidade e o alcance dessas operações. E o que muda com a inteligência artificial e com os deepfakes é a sofisticação. Robôs básicos das redes sociais foram as principais ferramentas de operações de informações nas últimas 2 décadas, como os autores apontam. Mas os deepfakes representam uma evolução qualitativa. Eles são mais sutis, são mais difíceis de detectar e seu impacto não é imediato. Eles trabalham gradualmente, mudando percepções e opiniões ao longo do tempo, o que os torna ainda mais poderosos e perigosos. Os autores citam uma característica fundamental que distingue deepfakes de propaganda tradicional. Deepfakes têm um impacto mais profundo sobre a liberdade cognitiva do que publicidade tradicional ou campanhas políticas, justamente porque exploram heurísticas cognitivas, como a tendência de confiar em informações visuais e auditivas, e, obviamente, gatilhos emocionais. Elas enganam sem exigir engajamento ativo e escrutínio. Isso nos leva a uma conclusão importante. Deepfakes não são apenas ferramentas de desinformação mais sofisticadas. Eles representam uma ameaça de natureza diferente, uma ameaça à própria capacidade das pessoas de distinguir realidade de ficção, de tomar decisões informadas e de manter sua autonomia cognitiva. Bom, em cima disso, entraremos agora na questão de deepfakes na guerra do russo-ucraniano. Quais são os casos, não é mesmo? Agora que a gente entende já das deepfakes, ou pelo menos tivemos um esclarecimento e por que eles podem ser tão perigosos, vamos olhar para o laboratório mais relevante que temos disponível, que é exatamente a guerra russo-ucraniana. Bom, os autores escolheram esse conflito como caso de estudo por razões muito específicas. Primeiro, é o conflito contemporâneo, onde o uso de deepfakes foi mais documentado até hoje. Segundo, o resultado dessa guerra tem implicações geopolíticas que vão muito além das fronteiras entre Rússia e Ucrânia, afetando a OTAN, a União Europeia e a ordem global. E terceiro, é um conflito em andamento no momento da escrita do artigo, o que conferiu uma urgência particular. O artigo documenta vários casos específicos de uso de deepfakes desse conflito. Vamos passar por cada um deles com calma. Bom, o primeiro caso que tivemos aconteceu praticamente no mesmo dia da invasão em larga escala. Em fevereiro de 2022, um vídeo deepfake surgiu utilizando imagens de um videogame para retratar o lendário piloto de combate conhecido como o Fantasma de Kiev. Essa figura, profundamente enraizada no folclore e na mitologia da guerra ucraniana, era acreditada como um piloto real com habilidades extraordinárias que teria frustrado sozinho numerosas incursões inimigas. O deepfake adicionou uma reviravolta surreal ao conflito que estava se desdobrando, borrando as linhas entre fato e ficção no chamado nevoeiro de guerra. O que é fascinante aqui é que não está claro quem produziu este deepfake específico,
se foi de origem russa para, dizendo assim, desacreditar a narrativa ucraniana, ou se foi origem pró-ucraniana para alimentar a moral dos defensores. Essa ambiguidade em si já é reveladora. Já torna principalmente muito difícil e mostra um dos lados que não necessariamente é, está somente influenciando só um dos lados positivamente. Bom, o segundo, ou, obviamente, negativamente. O segundo caso que podemos entrar é o falso discurso de Putin. Em março de 2022, um vídeo fabricado de Vladimir Putin declarando paz com a Ucrânia começou a circular online. Originalmente postado no Telegram, esse vídeo se espalhou rapidamente por vários canais de comunicação e eventualmente chegou até o Reddit, onde foi marcado como falso. Bom, esse caso mostra como é algo muito importante. Deepfakes podem ser usados por qualquer ator no conflito, e não apenas pelo agressor, que foi exatamente como eu disse anteriormente. O terceiro caso, e talvez o mais conhecido, é o deepfake do presidente Zelensky, que mencionamos exatamente na abertura dessa apresentação. No vídeo, no vídeo, em caso, o Zelensky parecia aparentemente capitulando as demandas russas e pedindo a todos os ucranianos que se rendessem. Esse deepfake ganhou atenção considerável, não apenas porque apresentava o presidente pessoa, mas também porque foi rapidamente identificado como falso e desmascarado pelas próprias forças ucranianas. Por que esse deepfake falhou? Bom, os autores apontaram que o Centro Ucraniano de Comunicações Estratégicas já tinha alertado a população que o governo russo poderia usar deepfakes para convencer os ucranianos a se renderem. Essa preparação que foi feita anteriormente, essa preparação prévia, foi mais que crucial. Embora pareça besta falando assim, acredite, nesses casos, em alta pressão e tudo mais, as pessoas são facilmente influenciadas. Mesmo que às vezes o discurso ou a pessoa possa ter falhas, mas é realmente algo que muda muito. O quarto caso é particularmente sofisticado. Foi o caso da Baikar Defense, que pessoas identificadas pela inteligência ucraniana como agentes de inteligência russos contataram Haluk Bayraktar, que era o CEO da Baikar Defense, que era o fabricante dos famosos drones Bayraktar, amplamente utilizados pela Ucrânia contra as forças russas, fingindo ser o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal, usando tecnologia deepfake. O objetivo, segundo a inteligência ucraniana, era desacreditar a cooperação entre Ucrânia e Turquia. Esse caso falhou porque a chamada foi interceptada por inteligência ucraniana, que conectou os callers, ou seja, aqueles que estavam ligando, a uma secretaria falsa em vez do CEO real. E o mais interessante, a própria inteligência ucraniana postou a troca do Telegram, resultando em ampla circulação do vídeo como prova do subterfúgio russo. Bom, o quinto caso é ainda mais perturbador do ponto de vista das relações internacionais. Em junho de 2022, prefeitos europeus relataram ter recebido videochamadas manipuladas se passando por Vitaly Klitschko, o presidente da Kiev. As vítimas incluíam os prefeitos de Berlim, Madrid, Viena e Varsóvia. E a coisa impressionante é o que um deles disse.
Não havia sinais de que a videoconferência não estava sendo realizada por uma pessoa real. Esse deepfake tinha como objetivo influenciar as atitudes em relação aos refugiados ucranianos que buscavam asilo nessas grandes cidades da União Europeia. O sexto caso é de natureza totalmente diferente, colocando assim. É um deepfake educacional produzido pelo próprio governo ucraniano em cooperação com uma empresa privada. E nesse deepfake mostrava Vladimir Putin caminhando pela cidade ucraniana de Mariupol, descrevendo a guerra cometida pelas forças russas, intitulando Putin dizendo a verdade, dizendo a verdade, hein? Bem que tentamos imaginar o que ele diria se dissesse. O vídeo tinha como objetivo mostrar as reais consequências da invasão russa da Ucrânia e combater a propaganda russa. Isso levanta uma questão ética interessante. Quando os mocinhos entre aspas, usam deepfakes, isso é justificado? Os autores não responderam diretamente a essa pergunta, mas sua análise legal implica que não, que a regulamentação deve ser agnóstica em relação ao autor. Ou seja, ninguém está correto na utilização desse tipo de coisa. Agora, o que podemos concluir sobre o impacto desses deepfakes? Os autores fazem um ponto honesto, importante. Os deepfakes usados na guerra da Ucrânia foram longe de sofisticados e foram facilmente desmistificados. Então, por que isso aconteceu? Os pesquisadores especulam com algumas explicações. Pode ser falta de habilidade técnica ou tecnologia disponível por parte da Rússia. Pode ser que a propaganda de informação desajeitada da Rússia, que pode ser eficaz domesticamente onde a mídia é controlada pelo governo, não funcione tão bem em países democráticos, que protegem a liberdade da imprensa. Ou pode ser que, como a tecnologia de deepfake é relativamente nova, principalmente na época, a Rússia estava testando suas capacidades em desinformação para entender seu potencial, avaliar, obviamente, as eficácias dos deepfakes e avaliar a capacidade do adversário de prevenir e minimizar os efeitos de mensagens falsas geradas por IA. Mas aqui está o ponto crucial, que os atores exatamente enfatizam. Embora os deepfakes usados na Ucrânia não tenham sido altamente bem-sucedidos, futuras tentativas de empregá-los em conflitos podem ser mais eficazes. Os avanços na geração de mídia por IA sugerem que as interações futuras podem ser indetectáveis, escaláveis e militarizadas. E há um impacto que vai além do sucesso ou fracasso individual de cada deepfake. Um impacto naquela questão da confiança epistêmica. Os deepfakes causaram uma erosão generalizada da confiança entre usuários de redes sociais, tanto na mídia tradicional quanto em fontes confiáveis. Quando as pessoas não conseguem mais distinguir o que é real do que é falso, elas começam a questionar tudo, inclusive informações verdadeiras. Isso cria, obviamente, um terreno fértil para teorias conspiratórias e ceticismo doentio. O caso mais dramático dessa erosão de confiança foi quando a Rússia alegou que as imagens e vídeos do massacre de Bucha eram falsificados usando IA e tecnologia de deepfake, tornando-os não confiáveis como evidência de crime de guerra. Independentemente de qualquer análise técnica, essa alegação já serviu ao propósito de criar dúvida nas mentes das pessoas predispostas a crer na narrativa russa. Os autores também levantam uma preocupação jurídica muito séria. A coleta e apresentação de evidências confiáveis de crimes de guerra é sempre desafiadora. A tarefa se torna ainda mais difícil quando as primeiras evidências são destruídas durante a guerra. Nesses casos, testemunhos, fotos e vídeos tornam-se cruciais
Mas se essas deepfakes podem fazer com que qualquer imagem seja questionável, a base probatória inteira para processar crimes de guerra fica comprometida. Bom, chegamos agora à parte central do artigo, do ponto de vista jurídico, nesse ponto. A análise das regulamentações exigentes. Bom, os autores examinam três níveis: nacionais, nacional, regional e internacional. E a conclusão geral é bastante sombria. Atualmente não existem meios legais para combater efetivamente as consequências antiéticas e prejudiciais dos deepfakes. Vamos começar, obviamente, pelo nível nacional. Aqui podemos pegar a regulamentação nos Estados Unidos. Entre os países que mais avançaram no regulamento de deepfakes, os Estados Unidos se destacam. Embora ainda sem uma regulamentação federal abrangente, especificadamente direcionada a deepfakes, houve várias tentativas de abordar preocupações específicas. O Malicious Deepfake Prohibition Act de 2018 visa penalizar criadores de vídeo falsos, particularmente aquele que facilita conduta criminosa ou ilícita. Bom, o National Defense Authorization Act de 2019 inclui uma seção que exige que o diretor de inteligência nacional reporte sobre o uso de deepfakes por governos internacionais e seu impacto potencial na segurança nacional. E o Deepfake Accountability Act de 2024 foca principalmente em prevenir o uso de deepfakes para infringir a integridade sexual dos indivíduos. Em nível estadual, 14 estados americanos tentaram introduzir regulamentações sobre o uso da tecnologia deepfake até 2024, principalmente focando em sua influência nas eleições políticas. Os autores identificaram duas abordagens principais: exigir divulgação do uso de IA ou implementar uma proibição completa do uso de conteúdo gerado por IA, dentro de prazos específicos antes das eleições, a menos que acompanhado de divulgação. Mas aqui está o problema fundamental. Com todas essas abordagens americanas em relação ao contexto de guerra, eleições são improváveis de ocorrer durante a guerra. E a disseminação de deepfakes durante a guerra, mas fora dos períodos eleitorais, não estaria dentro do escopo dessas regulamentações. Isso destaca a necessidade de mudança mais ampla para abordar essa questão da disseminação independente do contexto político. Bom, entrando agora em um caso da China, a China ela tomou medidas concretas para regular deepfakes. Em 2022, seu escritório de informação da internet do estado divulgou as disposições sobre a administração de serviços de informação de síntese profunda da internet. Um nome grande, sim, mas foi uma proposta voltada para regular conteúdo sintético ou falso. Este conteúdo exclui textos, imagens, áudios, vídeos, cenas virtuais e outras informações criadas com modelos generativos. Alinhado com a política da China de manter a orientação política correta na mídia, essa propaganda pode contribuir para a estabilidade social e a segurança nacional. No entanto, levanta sérias preocupações sobre violações da liberdade de informação e de opinião. Os autores fazem um comentário pertinente e revelador. Atualmente, a proposta da China permanece como a única regulamentação que aborda efetivamente deepfakes. Embora o custo de direitos e liberdades, embora tenha o custo, obviamente, seus direitos e liberdades fundamentais. Um sacrifício que muitos, obviamente, não terão a vontade de tomar em todos os sentidos. O que se torna
um dilema real. A abordagem mais eficaz tecnicamente disponível é aquela que, é implementada por um regime quando é implementada, ocorre por um regime autoritário que a usa para, na verdade, o controle social. Isso lança uma sombra sobre toda a discussão regulatória, porque qualquer regulamentação eficaz de deepfakes corre o risco de ser usado como instrumento de censura. Bom, em outro temos o Reino Unido, que em outubro de 2023, o Reino Unido implementou o Online Safety Act, que inclui uma seção dedicada a abordar o compartilhamento não consensual de imagens íntimas de deepfake. O OSA impõe obrigações legais às empresas, particularmente provedores de redes sociais, para identificar, mitigar e gerenciar riscos associados a conteúdo ilegal. No entanto, sua eficácia é limitada, porque foca principalmente em crianças e não tem aplicabilidade mais ampla. Agora, vamos ao nível regional, especificadamente a União Europeia, que tem sido o ator mais ativo nesse espaço. Bom, a União Europeia, um deles seria União Europeia Digital Services Act, ou DSA. O DSA, embora não aborde explicitamente deepfakes, visa prevenir a disseminação de desinformação por meio de plataformas digitais. Ela impõe obrigações a grandes plataformas online e mecanismos de busca para prevenir abuso do sistema e mitigar riscos como desinformação, manipulação eleitoral, violência cibernética contra mulheres e danos a menores online. O DSA entrou em o DSA entrou em vigor apenas em março de 2024. Portanto, seu impacto ainda está sendo avaliado. União Europeia EIA Act. Bom, esse foi colocado em 2024 e o recém-adotado EU AI Act não proíbe deepfakes. Não proíbe deepfakes, mas exige transparência dos criadores sobre seu artigo 52 e exige divulgação da origem artificial de um deepfake. Bom, e, obviamente, das técnicas que foram utilizadas, com o objetivo de capacitar os consumidores com conhecimento para toda aquela tomada de decisões informadas. No entanto, os autores apontam uma limitação crítica. Os deepfakes são classificados apenas como sistema de IA de risco limitado. Sob o AI Contact Act, em contraste com os sistemas de IA médica ou reconhecimento facial, que são classificados como de alto risco, isso sugere que a UE ainda não reconheceu totalmente o perigo significativo que os deepfakes representam para a sociedade. Há também o direito das práticas comerciais desleais da União Europeia, que é de 2005, que protege os interesses dos consumidores em publicidade comportamental. Embora não seja diretamente aplicável a deepfakes, ele poderia servir como base para regulamentação adicional. Agora chegamos a um nível internacional, que é onde o artigo faz sua contribuição mais autêntica, original. A aplicação das convenções de Genebra aos deepfakes. Bom, os autores, nesse ponto, que é exatamente das convenções de Genebra e o conceito, obviamente, de ruses de guerra, os autores argumentam aqui que no contexto dessa guerra, deepfakes devem ser tratados como ruses, ou seja, estratagemas de guerra,
definidos como truques de guerra projetados para enganar o adversário, geralmente envolvendo a exposição deliberada de informações falsas ao sistema de coleta de inteligência do adversário. Ou seja, os estratagemas incluem ações como transmitir mensagens enganosas por rádio ou imprensa, permitir conscientemente que o inimigo intercepte documentos, planos ou nas notificações falsas, usar comprimentos de ondas, senhas e códigos sem fio do inimigo para transmitir instruções falsas, fingir comunicar-se com respostas para que não existem ou recorrer a métodos de guerra psicológica incitando os soldados inimigos à rebelião. Os estratagemas são geralmente permitidos sobre as convenções de Haia de 1899 e 1907 e as convenções de Genebra de 1949 e 1977. O artigo 37 do Protocolo Adicional às Convenções de Genebra reconhece explicitamente a desinformação como um estratagema. Especialistas reunidos no Comitê Internacional da Cruz Vermelha enfatizam em seu comentário de 1987 que a arte da guerra não deve se concentrar apenas na força e na coragem, mas também no julgamento e na perspicácia. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia são parte das 4 convenções de Genebra e Protocolo Adicional 1 e do Protocolo Adicional 1, o que as obriga a aderir plenamente às suas disposições. Isso significa que, sob nenhuma circunstância, deepfakes devem ser usados como perfídia, que inclui uma parte falsamente alegando direito à proteção internacional ou violando a confiança da parte oposta de acordo com as regras da guerra. Ou seja, em nenhum momento deve ser usado deepfakes como uma forma, obviamente, de enganar o inimigo só para tirar vantagem. É mais ou menos esse o resumo. Mas aqui que está o problema fundamental que os autores identificam. Essa visão estreita de estratagemas não captura o plano potencial dos deepfakes para causar danos. Os deepfakes borram a linha entre estratagemas lícitos e ações proibidas como perfídia. Por exemplo, deepfakes usados para se passar por funcionários humanitários ou fabricar chamadas de evacuação poderiam violar o direito humanitário internacional se explorasse intencionalmente a confiança civil para causar danos. Além disso, o uso de deepfakes desafia o princípio das precauções no ataque estabelecido no artigo 57. Protocolo Adicional 1, que exige que todas as medidas viáveis sejam tomadas para garantir que os ataques sejam direcionados somente a objetivos militares legítimos, não a civis. A conclusão dessa sessão é clara. As convenções de Genebra foram elaboradas em uma era em que o uso de deepfakes durante conflitos era inimaginável. O direito humanitário internacional precisa urgentemente ser atualizado para refletir os desafios da era original. Bom, entramos agora, obviamente, em outra parte, que é a questão das propostas regulatórias e a liberdade cognitiva. Bom, chegamos ao coração da proposta original dos autores. O artigo examina 3 abordagens relatórias existentes e depois propõe uma solução mais fundamental baseada no conceito de liberdade cognitiva. Bom, entre elas, a primeira solução que temos, ou a solução número 1, seria a criminalização de deepfakes. Bom, a primeira proposta que os autores analisam é a criminalização da criação e disseminação de deepfakes, permitindo que indivíduos processem criadores por danos. Várias propostas regulatórias americanas refletem essa postura.
o Prevent Deepfakes of Intimate Images Act de 2024, o Deepfakes Account Act de 2024 também. No entanto, os autores apontam problemas sérios com essa abordagem. Criminalizar deepfakes levanta preocupações sobre possíveis violações da liberdade de informação e expressão artística. Ela usa um exemplo muito revelador. As leis russas de fake news de 2002 proíbem a disseminação de informações consideradas não confiáveis pelas autoridades russas e permite ao órgão regulador de mídia bloquear extrajudicialmente o acesso às mídias online que publicam tais informações. A introdução dessas leis em 2022 levou ao êxodo de meios independentes do país, distorcendo a percepção das ações russas na Ucrânia e tratando jornalistas como criminosos. Portanto, tentativas de criminalizar a distribuição de deepfakes podem ser consideradas perigosas para os direitos e liberdades fundamentais. A criminalização é uma faca de dois gumes. Pode ser facilmente convertida em instrumento de censura por governos autoritários. E esse é exatamente o maior problema. Na maior parte das. Interessante que veremos ainda mais à frente é que na maior parte das soluções que são dadas, ou até mesmo caso nós mesmos tentemos criar alguma, veremos que infelizmente haverá vantagens e desvantagens seríssimas em cada uma delas. Mas vamos continuar. Bom, temos a solução número 2, colocada pelos autores. Seriam os requisitos de transferência sobre o uso de IA. Em vez de criminalizar a criação de deepfakes, surgiu uma proposta para estabelecer e aplicar requisitos de transferência sobre o uso de IA na criação de conteúdo. Essa abordagem foi defendida nos Estados Unidos e na União Europeia através do EU AI Act e algumas legislações estaduais americanas. A obrigação de transferência exigiria divulgação da extensão do envolvimento da IA, incluindo indicações claras de informações falsas e verdadeiras. Os autores identificaram vários problemas com essa solução. Primeiro, permanece incerto se as pessoas identificarão prontamente materiais rotulados como gerados com o uso de IA, como falsos. O fato de um material ter sido criado com o uso de IA não significa necessariamente que é falso. Segundo o dado do desenvolvimento futuro das ferramentas de IA, existe a possibilidade de que as pessoas percebam materiais gerados por IA como mais confiáveis do que gerados por humanos, devido a viés naturais, obviamente. Terceiro, declarações de transparências longas não podem ser facilmente compreensíveis para todos os públicos. E por fim, alguns autores acreditam que o requisito de transparência algorítmica nunca poderá ser cumprido, pois o mecanismo que regem o uso de IA são complicados demais para o usuário comum entender. Ainda assim, os autores reconhecem que a transparência é um passo importante na direção certa, mesmo que insuficiente de forma sozinha ou única, ou por si só, né? Dizendo assim. A outra solução colocada seria a solução número 3, seria a imposição de responsabilidades mais rígidas ao setor privado. Outra abordagem envolve impor responsabilidade mais rígida a provedores de serviços. Na União Europeia, o DSA obriga os provedores de redes sociais a remover notícias falsas de suas plataformas, mesmo antes do DSA entrar em vigor. Muitas plataformas já proibiam tal conteúdo com base em suas políticas internas. Por exemplo, o deepfake mostrando o presidente Zelensky foi removido das plataformas Meta devido à violação de sua política contra mídia manipulada e enganosa. No entanto, os autores fazem várias críticas importantes a essa abordagem. Primeiro, é crucial evitar ser o setor privado
ver o setor privado e os proprietários de plataformas de redes sociais apenas como entidades dedicadas a resolver o problema. A moderação de conteúdo pode influenciar as perspectivas dos usuários e pode servir tanto para aumentar a visibilidade quanto para censurar conteúdo que diverge das políticas e interesses das plataformas. Segundo os provedores de redes sociais, são motivados principalmente por interesses da política e interesses das plataformas. Segundo provedores das redes sociais, são motivados principalmente por interesses financeiros, utilizando métodos de segmentação como bolhas de filtro, ambientes moldados por algoritmos de personalização, onde os indivíduos encontram apenas informações e opiniões familiares. E terceiro, dada a decisão da Meta de encerrar a verificação de fatos pelo menos nos Estados Unidos, há possibilidades limitadas de que essa solução se torne bem-sucedida. Há também a possibilidade de impor responsabilidades aos desenvolvedores de modelos de IA, provedores e fabricantes de computadores. No entanto, tais medidas podem restringir as capacidades criativas dos modelos de IA, e nesse estágio de desenvolvimento de ferramentas de IA, pode levar a dificuldades para explorar comercialmente a pesquisa nesse campo. A proposta central é a liberdade cognitiva, que já foi citada algumas vezes anteriormente, que é a proposta que eles colocam, que é após eles analisarem as três soluções existentes, encontrar e ver que cada uma delas se torna insuficiente, os autores eles chegaram na sua proposta central. A proteção contra deepfake deve ser buscada através do conceito de liberdade cognitiva. O que é a liberdade cognitiva? E agora falaremos sobre esse conceito. Os autores propõem uma definição ampla: o direito à autodeterminação mental, que garante a soberania dos indivíduos sobre suas próprias mentes. Esse conceito deriva da autonomia do indivíduo, definido como ser a própria pessoa, ser dirigido por considerações, desejos e condições e características que não são simplesmente impostos externamente, mas fazem parte do que pode de alguma forma ser considerado o eu autêntico de alguém. Os autores argumentam que uma intrusão na cognição de alguém pode ocorrer sem intervalos diretos no cérebro, englobando modificações de percepção em ambientes virtuais. Inibe a capacidade de comparar experiências usando axiomas comuns. Portanto, eles defendem uma definição negativa mais ampla de liberdade cognitiva: o direito de não ser submetido à interferência dos próprios processos cognitivos. A criação e disseminação de deepfakes se enquadra nessa definição. Esse conceito é totalmente novo. O direito de estar livre de manipulação mental foi articulado na jurisprudência em várias ocasiões. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia reconhece o direito à integridade mental no artigo 3.1, definido como direito de estar livre de interferência mental e desejada ou manipulação de natureza direta e forçosa. E embora não haja lei internacional que reconheça diretamente os direitos à liberdade cognitiva, esse direito é implícito em vários direitos humanos existentes: o direito à privacidade, o direito à liberdade de opinião e expressão, o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, o direito à educação, o direito à saúde e o direito de participar da vida cultural. Os autores propõem que a proteção da liberdade cognitiva deve ser buscada através de um conceito mais amplo: o direito do indivíduo de não ter sua mente manipulada, e que isso deve ser regulamentado por meios tradicionais de leis internacionais, em vez de depender dos efeitos extraterritoriais das regulamentações dos estados. Bom, e nessa parte agora falaremos sobre a questão exatamente sobre os desafios, né? E as perspectivas futuras. Bom, os próprios autores são muito honestos sobre os desafios em que sua proposta enfrenta. E esse realismo é uma das forças do artigo. O primeiro desafio é a eficácia do cumprimento da lei.
No âmbito do direito internacional, particularmente durante conflitos, essa eficácia frequentemente deixa a desejar. As sanções impostas à Rússia pelo conflito da Ucrânia não se mostraram suficientes para compeli-la a se retirar do território ucraniano. Seria irreal esperar que a proteção internacional da liberdade cognitiva produzisse resultados diferentes. O segundo desafio é a questão da jurisdição extraterritorial. Deepfakes apresentam desafios únicos para as obrigações extraterritoriais de direitos humanos, particularmente porque sua disseminação frequentemente depende de plataformas e tecnologia transfronteiriças. Por exemplo, um deepfake visando uma população civil em um país, mas criada e distribuída a partir de outro, levanta questões críticas sobre as obrigações do Estado que abriga os perpetradores. A execução extraterritorial permanece amplamente hipotética, pois requer cooperação robusta e mecanismos de cumprimento confiáveis. O terceiro desafio é o consenso público, político. A probabilidade de todos os países, especialmente aqueles fortemente dependentes de propaganda informacional, concordarem em aplicar obrigações para proteger a liberdade cognitiva sob o direito internacional permanece incerta. O atual clima geopolítico torna extremamente difícil alcançar qualquer novo acordo internacional. No entanto, os autores argumentam que reconhecer o direito à liberdade cognitiva no nível internacional poderia facilitar o desenvolvimento de um novo padrão universalmente aceitável para o uso e disseminação de tecnologias como deepfakes, que influenciam os processos de tomada de decisão dos indivíduos. Há também a questão da inteligência artificial e detecção de deepfakes. Embora os autores reconheçam que deepfakes geralmente possam ser identificados com ferramentas de TI avançadas ou verificação rigorosa de fatos, esses métodos frequentemente são inacessíveis para usuários comuns do dia para pessoas que, por exemplo, só têm acesso a um celular simples ou coisa nesse sentido, que exatamente são aqueles que entram em redes sociais. Bom, e esse é o problema. É, à medida que a tecnologia do deepfake avança, as ferramentas de detecção precisam constantemente se adaptar, o que cria quase uma corrida armamentista tecnológica. Os autores também discutem o impacto dos deepfakes em conflitos futuros além da Ucrânia. O conflito israelo-palestino já viu o uso persuasivo de deepfakes para ganhar a atenção de aliados. E em qualquer conflito futuro, seja uma invasão em larga escala, guerras civis ou protestos, deepfakes provavelmente serão uma ferramenta ainda mais poderosa. Uma perspectiva importante que o artigo levanta, embora não desenvolva totalmente, é o impacto dos deepfakes sobre a confiança democrática se se cidadãos em democracias não conseguem mais distinguir o que é real e o que é fabricado. O próprio tecido da tomada de decisão democrática vai ficar ameaçado. E eleições, formação de políticas públicas, participação cívica, tudo isso depende de um ambiente informacional minimamente confiável. A erosão dessa confiança é talvez a ameaça mais profunda que deepfakes enfrentam. E ela vai muito além do contexto de guerra. Bom, e aqui entramos nas reflexões críticas. Chegando a essa parte final da nossa apresentação, onde vou compartilhar algumas reflexões críticas sobre o artigo e depois resumir suas principais contribuições, o primeiro que o artigo faz bem, do ponto de vista metodológico, os autores são rigorosos e transparentes. Eles usam pesquisa jurídica aplicada e pesquisa jurídica analítica, complementadas por interpretação teológica e interpretação jurídica extensiva. Eles são honestos sobre as limitações de cada abordagem regulatória que analisam, incluindo sua própria proposta, e eles situam sua análise dentro de um contexto geopolítico real e urgente, o que dá ao trabalho uma relevância imediata. A contribuição mais original do artigo é a articulação da liberdade cognitiva como categoria jurídica aplicável ao contexto dos deepfakes. Embora o conceito não seja completamente novo, sua aplicação ao direito humanitário internacional e à questão específica dos deepfakes em conflito armado
É inovador e abre um caminho analítico que outros pesquisadores e legisladores podem seguir. A análise dos casos da guerra russo-ucraniana é sólida e bem documentada, com referências a fontes primárias verificáveis. Os autores evitam sensacionismo e mantêm uma perspectiva analítica, mesmo ao descrever episódios potencialmente alarmantes. Há também algumas limitações e lacunas que vale notar. O artigo, por exemplo, reconhece que a questão da eficácia do cumprimento da lei é o calcanhar de Aquiles de qualquer proposta de direito internacional, mas não oferece soluções concretas para esse problema. Isso é compreensível, de certa forma, já que, dado o estado atual das relações internacionais, é, dado exatamente ao estado que estamos enfrentando nessas relações, se torna muito complicado. Mas deixa o leitor com uma sensação de como se estivesse incompleto. A análise do deepfake educacional ucraniana é interessante, mas os atores eles não exploram completamente as implicações éticas de estados democráticos usando deepfakes como ferramenta de propaganda, mesmo que com fins que eles considerem legítimos. Há uma tensão aqui que merece exploração mais profunda. Além disso, o artigo foca predominantemente no contexto europeu e americano, em sua análise regulatória, o que é compreensível dado o caso do estudo escolhido, mas deixa de fora perspectivas do sul global, da África, da Ásia e da América Latina, onde as questões de deepfakes em conflitos também é relevante e onde as capacidades institucionais para lidar com esse problema são frequentemente muito limitadas. Mas em termos de contribuição para o debate acadêmico e político, o artigo é muito forte e bem-sucedido no seu objetivo principal, que é exatamente demonstrar que a regulamentação existente de deepfakes é inadequada para o contexto do conflito armado e que uma nova abordagem baseada na proteção da liberdade cognitiva é necessária e juridicamente fundamentável. Bom, tendo isso, entramos no resumo das principais conclusões. Deixe-me resumir as primeiras conclusões do artigo de uma forma mais clara. Primeiro, deepfakes representam uma ameaça qualitativa distinta da propaganda tradicional por seu impacto nas heurísticas cognitivas e sua capacidade de criar falsehoods, seria como fosse ganchos falsos, persistentes na memória. Segundo, a guerra russo-ucraniana demonstrou o uso real de deepfakes em contexto de conflito, mesmo que com sucesso limitado até agora, e esse uso provavelmente se tornarão mais sofisticado e perigosos em conflitos futuros. Terceiro, as regulamentações existentes em nível internacional, regional e internacional são suficientes para lidar com o problema de deepfakes em contexto de guerra. Quarto, embora deepfakes possam ser enquadrados como estratagemas de guerra sobre as convenções de Genebra, essa classificação não captura todo o espectro de danos que eles obviamente podem causar. Quinto ponto, as três principais abordagens regulatórias existentes, criminalização, transparência e responsabilidade do setor privado, têm limitações significativas e riscos para direitos fundamentais. Sexto, a proteção da liberdade cognitiva, entendida como o direito de não ter os processos cognitivos próprios interferidos, oferece o caminho mais promissor para uma regulamentação eficaz e que respeite os direitos fundamentais. Sétimo, dado o clima geopolítico atual, o estabelecimento de um novo direito internacional é improvável no curto prazo. Portanto, os esforços devem se concentrar em garantir salvaguardas limitadas em nível nacional e regional, onde o consenso pode ser alcançado e em aproveitar o alcance extraterritorial das leis para uma proteção mínima em tempos de guerra.
Consideração final que temos. Ao encerrar essa apresentação, eu quero deixar uma reflexão, como faço com meus outros vídeos também. O problema que este artigo aborda não é apenas um problema jurídico ou técnico, é um problema filosófico sobre a natureza da realidade compartilhada em sociedades democráticas. A democracia, em sua essência, pressupõe que cidadãos podem formar opiniões e tomar decisões baseadas em informações suficientemente confiáveis. Quando a tecnologia ameaça essa confiabilidade fundamental da informação, ela ameaça a própria possibilidade da democracia. Os deepfakes, em sua última análise, são uma tecnologia que ataca a confiança epistêmica coletiva. E proteger essa confiança, seja através da liberdade cognitiva ou de outros mecanismos, é uma das tarefas mais urgentes agora, principalmente agora. O artigo que temos de Kuznica Blaskowska e Kotschuk não oferece soluções perfeitas, mas faz algo igualmente valioso. Mapeia o terreno com clareza, identifica as lacunas com honestidade e propõe um caminho que vale a pena explorar. E isso, em um campo tão novo e em movimento tão rápido, já é uma contribuição muito importante e significativa. Dito isso, termina aqui a minha apresentação. Obrigado pela atenção. Espero que tenham compreendido e que possam levar isso para frente, que tenha ajudado ou pelo menos dado um momento de reflexão para vocês. E agradeço novamente por se ficaram até o fim, por toda a atenção e todo o carinho. Muito obrigado.